Estamos no ar. Eu quero ver. Cadê? Estamos online. Tá rolando. É isso. Então tá bom. Esse aqui é um som progressivo, né? É um rock progressivo, porque eu sou progressista. Então, quem curte rock progressivo é progressista. Não é isso. Mas é bonitinho, né? Ah, você curte rock progressivo, eu não curto rock progressista. É o rock. Ó como é progressista. É o rock progressista. Isso aqui de uma certa maneira tem a ver com o Roger Waters. É um pouquinho mais pesado, é um pouquinho diferente. Talvez pareça mais com The Who, né? Parece com The Who isso aqui. Isso aqui é música genérica, tá, gente? É no Epidemic Sound. Vou falar pra vocês, sabe qual é que é? Em primeiro lugar, saudações. Lula é livre, saudações para todos vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer do fundo do meu coraçãozinho, do fundinho do meu coraçãozinho, todas as mensagens que eu recebi de vocês me desejando recuperação, porque ontem eu fiquei muito mal, ontem eu fiquei péssimo. Eu ia fazer a live no sacrifício, porque eu não gosto de falhar a live. Odeio, né, ter que suspender a live por razões assim, só quando não tem jeito mesmo. Já fiz live assim no sacrifício várias vezes. Muita gente vai falar: nossa, que cara de cansadinho que você tá fazendo a live. Eu faço, porque é real, né? É real, eu gosto, faz bem pra mim também, entre outras coisas. Mas ontem realmente eu tive também um problema na internet. Então eu ia acabar fazendo, mas a internet e eu ficamos doentes ontem, né, juntos. Isso é que é solidariedade, né? Ficamos juntos doentes, aí foi inviável realmente, então não deu pra fazer. Agradeço, eu evidentemente, eu sempre aviso quando não dá pra fazer a live, porque eu sei que muita gente espera a hora da live e tal. E hoje eu fiquei até sabendo uma coisa curiosa, interessante, que o Brasil tem um pedaço do Brasil tá no horário de verão e outro pedaço não. Acho que Brasília não tá, né? O Nordeste não está no horário de verão. Então a live começa no Nordeste às 18 horas. E aqui no eixo, né, aqui no Sudeste, às 19, a live que vai ao ar aqui pelo meu Facebook, depois é reprisada na TV 247. Então, saudações, eu já fico um dia sem vocês, eu já fico com saudade. E eu quero dizer o seguinte: eu coloco o rock progressista e progressivo para ativar os neurônios. Os neurônios, são os meus neurônios. Tá vendo? O branquinho e o pretinho. Eu recebi esses dias uma mensagem de um amigo aqui na rede social falando: cadê aqueles seus neurônios? Cadê esse neurônio aqui, ó? Isso aqui é o neurônio, ó. É o neurônio que se suicida quando vê, por exemplo, o José Padilha falando, né? Vê o José Padilha falando e se suicida, assim, puf. O Olavo de Carvalho, o neurônio vê o Olavo de Carvalho, ele se mata. Tchau, mundo cruel. Tchau, cérebro cruel. Todo o bolsonarismo, né? O bolsonarismo é um suicídio coletivo de neurônios. Aí um colega me perguntou: cadê aquele seu neurônio? Cadê o neurôniozinho do Conde? Tá aqui, ó. Esse aqui, inclusive, já foi pra balada e já perdeu um axônio. Mas, como vocês podem ver, ele continua firme e forte aqui comigo. Isso aqui é de impressora 3D, né? Isso aqui foi de uma feira de ciências que eu participei e pedi, né? Não, eu quero esse neurônio pra mim. Dá esse neurônio pra mim que vai ser meu elemento semiótico. Eu vou usar como chaveiro. Aliás, eu falei pra vocês o seguinte: tô chato. Ótimo, eu quero tá chato, meu. É isso que eu quero. Tá? Chato, compartilha a live para os bolsominions da vida assistirem também, ficarem irritados comigo, que eu adoro esses bolsominions irritados. Eu quero dizer o seguinte, deixa eu enquadrar melhor aqui no meu cantinho. Eu coloco o rock progressivo, coloco um rock no começo, porque tem muita gente
eu tenho um público dessa live aqui, que é um público refinado, maravilhoso, Radwan Assar, eu adoro ele, né? Ele assiste a live. E eu não quero ferir sensibilidades, evidentemente, colocando aí um som que não seja, né, coerente com a tua vivência, com as experiências e tudo mais. Eu coloco realmente, quer dizer, eu gosto de jazz, eu gosto de capoeira, música popular, só que eu não posso colocar tudo que eu quero porque tem um negócio do direito autoral. Então o YouTube quebra o vídeo se você colocar uma música com direito autoral, o que eu acho uma burrice imensa do YouTube, mas problema deles. Eu não quero nem saber se esses caras estão errados ou não. Mas aí o que eu faço? Eu coloco de um site que produz músicas sem direito autoral. É plágio na veia, eles plagiam todo mundo, é o Epidemic, né? É a galera que se junta ali, não, vamos plagiar quem hoje, né? Vamos plagiar o AC/DC. Aí eles plagiam o AC/DC. E aí rola, e ninguém reclama, ninguém processa, não acontece nada, e eu posso usar a música ainda como fundo aqui pra live. E aí, o meu único interesse com a música, galera, vocês sabem que é o seguinte, é só pra realmente ativar o raciocínio, né? A música é importante pra isso. Quer ver o plágio que eles fazem aqui, faz Drive Baby? Eles fazem um plágio de uma música que foi... Quer ver? Eu vou botar pra vocês, ó. Ó, olha só isso, ó. Vocês não conhecem? Hã? Plágio na veia! É o plágio da música do Chris Isaak, Better Did a Bad Thing, que foi tema do filme Eyes Wide Shut do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, com o Tom Cruise e a Nicole Kidman, né? O último filme que o Stanley Kubrick fez em vida e nem conseguiu terminar. Aí terminaram pra ele, o filme genial do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados. E então, ó, puro plágio. Ah, mas não tem direito autoral, então eu uso, né? É só pra ativar o neurônio do Conde. E os vossos neurônios também, evidentemente. Bom, chega de conversa fiada. Ó, eu fico um dia, sei lá, eu fiquei doente ontem, aí hoje eu sarei e fiquei, tô me sentindo super animado, né? Vocês já podem perceber, né? Tô me sentindo super animado, então segura que hoje eu tô nervoso, né? Nada como ficar doente um dia para você melhorar também. Aliás, saudações e melhoras para o meu querido amigo trompetista da democracia, Fabiano Leitão, que esse sim teve uma coisa muito mais séria do que eu, evidentemente. Teve um problema mais sério de saúde, mas já está se recuperando. Então, Fabiano Leitão, beijo para você. Espero que Fabiano Leitão vai voltar muito mais poderoso depois dessa recuperação com o trompete dele, né? Ele vai voltar, e vocês sabem que é uma coisa linda do Fabiano Leitão, é que assim, ele adoeceu, Fabiano Leitão adoeceu lá no STF, tocando trompete, sendo hostilizado por bolsonaristas. Ele estava em companhia de um colega que ele estava tentando defender ali também dos insultos, das ofensas e das ameaças. E ele me disse que gastou muita energia com isso. E como ele não tinha comido direito, estava debilitado, estava voltando de uma pneumonia, né? Fabiano Leitão, se cuida, rapaz. E aí ele realmente ele apagou, acho que ele desmaiou lá e foi levado para o hospital. Veja, é a luta que ele trava pela democracia que chega a esgotar fisicamente o cara, né? E o cara tá lá sempre, ele se desloca, ele vai pro Senado, ele vai pro STF, ele viaja para Curitiba, viaja para São Paulo, viaja pro Rio de Janeiro, sempre tocando trompete, sempre sendo exigido pelos movimentos sociais que querem a presença dele. Então realmente é um cara imprescindível para a democracia brasileira, eu já falei para ele. O Lula sabe disso, e o PT sabe disso também, todo o tecido democrático brasileiro sabe disso, da importância do Fabiano Leitão para a democracia brasileira. Não é só importância semiótica, não, é importância espiritual, importância humana, né? Um cara legal, um cara poético, né? Um cara culto, inteligentíssimo, um cara que também age nas redes digitais como muito pouca gente conhece. Gente de esquerda aqui no Brasil não sabe o que está rolando nas redes sociais. Fabiano Leitão sabe.
Ele é um cara que sabe muito bem o que está acontecendo e como e quais são as possibilidades da gente combater essa indústria de mentira e esses soldados arregimentados pelo bolsonarismo. Então esse é um assunto que a gente vai voltar a tratar em 2019, com toda certeza. Fabiano Leitão, a gente alinhou uma porção de ações nesse sentido, porque as ações, galera, as ações pela democracia, o mundo mudou demais. Não pode ser simplesmente pegar um pedaço de pau e sair na rua querendo resolver tudo. Nós precisamos construir, né, a nova ocupação dos espaços políticos, e nós estamos construindo. Nós precisamos apenas ter a devida clareza de que não é algo que vai acontecer no estalo, é algo que precisa ser paulatinamente sendo construído para finalmente você ter essa explosão democrática, para a gente voltar a fazer o sentido de um país. Eu hoje tô um pouco, eu quero migrar um pouco para análise mais teórica, mais reflexiva realmente, sem fatos muito concretos nesse momento, senão a entrevista do Gessé Souza que eu vou falar aqui, muito importante para a gente dizer, mas hoje eu dei um mergulho mais uma vez nas questões de linguagem, porque a gente vai ficando sufocado com as incomunicabilidades múltiplas que vão acontecendo na cena do debate público brasileiro há muito tempo, né? E a gente tem que buscar soluções, e a gente não pode ser... não pode ter medo, não pode ficar acanhado. Nós precisamos buscar soluções realmente complexas e sofisticadas. Não pode ter medo, não pode não ter ambição intelectual nesse sentido. A gente tem que ir para cima do problema, rastreá-lo, escaneá-lo, desconstruí-lo, para depois formular uma vacina discursiva e ideológica para que a gente possa realmente fazer frente a um momento histórico que ele é divisor de águas e é uma coisa muito maior do que nós estamos pensando, né? Então é isso que eu quero chegar com vocês. Como eu sempre brinco que essa lente aqui é a lente da história, eu vou tentar trazer essa lente da história para vocês. Veja, é uma leitura que eu faço, uma leitura possível, com viés linguístico, com viés discursivo, que é para a gente entender o que pode estar acontecendo nesse momento de inflexão, que é uma inflexão social no mundo todo, né? Bom, antes de entrar nisso, vamos aumentar um pouquinho o som para fazer a transição da live. Live do Conda! Rock progressista. Aí daqui a pouco aparece um bolsominion aqui e fala assim, né? Não é rock progressista, seu animal, é rock progressivo. Eu sei, bolsominion, eu tô brincando. Tô brincando com você. Cadê o Queiroz, bolsominion? Cadê o Queiroz? Fala pra mim. Tá todo mundo perguntando, bolsominion. Você não tem nada a dizer sobre isso? Não tem um bolsominion hoje aqui. Tá tudo já vestido de duende de Papai Noel espalhado pelas ruas aí do Brasil. Cuidado com os duendes do Papai Noel, que são, na verdade, bolsominions anões fantasiados. É muito perigoso isso. Vamos começar aqui. Eu quero começar... Vamos começar que nem o Jack Stripador, né? Por partes. Por partes, a piada mais velha do mundo, mas não me importa, não tenho medo de parecer ridículo e falo a piada mais velha do mundo. É o seguinte, Brasil tá se recolonizando a si mesmo, né? Incrível isso, né? Parece, daqui a pouco aparece um dizendo isso, né? Parece que o brasileiro não se saciou com a colonização dos europeus. Eu não quero nem falar portugueses para não ficar uma coisa assim provinciana, mas não se saciou, na verdade ele queria mais violência, né? A impressão que me dá é essa, né? É a hora de revisitar a história brasileira, né? É hora de revisitar e tentar entender por que está acontecendo isso no Brasil. Em 2018, um surto, né, de estilhaçamento generalizado de qualquer sentido de nacionalidade de país. Então, a leitura que eu faço preliminar, em primeiro lugar, é que nós estamos nos recolonizando a si mesmos.
Porque eu vejo como sociedade, também me sinto parte dessa desgraça, né? Porque afinal de contas eu sou brasileiro. Nós tivemos um processo que foi um processo eleitoral mentiroso, mas tivemos um processo. E aí eu tenho que dizer que me sinto, até porque, mesmo se eu não for responsável, eu vou chamar a responsabilidade para mim, porque eu vou querer mudar isso, evidentemente. Eu não gosto de ficar jogando a culpa nos outros o tempo todo. Isso é uma das coisas mais mesquinhas, mais pusilânimes da humanidade, mesmo se a culpa for do outro. Mesmo se for desse PSDB do inferno, se a culpa for dele, eu não vou ficar jogando a culpa no PSDB, meu querido, sabe? Isso é muita mesquinharia, muita pobreza intelectual. Eu quero fazer uma coisa muito mais forte. E a responsabilidade do próprio PSDB também é minha, né? Responsabilidade por essa chaga partidária, por essa fraude partidária, por essa fraude de tecnocratas, né, do PSDB que foram para a lixeira da história prematuramente. Não vou ficar jogando a culpa neles pelas mazelas do Brasil. É a sociedade inteira que tem responsabilidade nisso, inclusive eu mesmo. Então, porque senão você não consegue produzir uma resposta contundente a tudo isso. Tem que fazer autocrítica. Quando pede autocrítica para o PT, evidentemente você vê que é um passo a mais na degradação da sua incapacidade subintelectual, né? Porque como você não faz a sua autocrítica, você pede para o outro fazer autocrítica. Isso é outra história. Mas, se nós fôssemos levar a sério essa demanda por autocrítica, a sociedade brasileira tem que fazer autocrítica inteira. Não é só um partido, não é só um segmento, não é só a imprensa, não é só o rico, não é só o pobre. Toda a sociedade brasileira tem que fazer autocrítica. Eu acho que é um pouco isso que o Gessé Souza está fazendo hoje nesse livro que é A Classe Média no Espelho, que é um livro, evidentemente, nesse sentido autocrítico do ponto de vista do país que se olha no espelho. Então o que nós temos hoje? Quer dizer, esse surto de não soberania, de venda de patrimônio, de desfaçatez do mundo do trabalho, né, de mascaramentos múltiplos com relação a dados e estatísticas da economia, tudo isso que já vem recrudescendo com Michel Temer aí há bons 2 anos e meio. Entrou num processo muito mais acelerado agora, com esse tensão pré. O bolsonarismo tá de TPM, tensão pré-posse, né? TPP, né? Tensão pré-posse. Por quê? A partir do momento, e o André Singer falou isso na Folha de São Paulo hoje, a partir do momento que o bolsonarismo se tornar oficialmente o governo brasileiro, as coisas também começam a mudar para o lado deles e toda essa política residual de blindagem do sistema judiciário, né? O sistema judiciário se viciou em blindar o PSDB. Como o PSDB acabou, agora eles estão ali assim, vamos blindar esse cara aqui mesmo, o Queiroz, né? Vamos blindar o Queiroz aqui, porque é contra o PT, então a gente blinda, né? Se é contra o PT, a gente blinda. Sistema judiciário, nós precisamos fazer autocrítica do sistema judiciário. O que vai ser do sistema judiciário brasileiro? Então, assim, só para arrematar essa reflexão inicial de que o Brasil está se recolonizando a si mesmo. Nós não precisamos, tem muita gente que diz assim, o Brasil não precisa de inimigo. E o Brasil não tem inimigo. Já perceberam isso? A América Latina é uma coisa muito esquisita na cena geopolítica internacional, porque a América Latina tem um viés pacífico. É um continente que não tem guerras há 100 anos. Percebem digamos, o vácuo econômico estratégico que uma guerra com a Venezuela pode promover para a elite geopolítica internacional, com destaque para os Estados Unidos, Donald Trump, produtores de armas e de munições, enfim, de toda a logística de uma guerra. Quer dizer, eles ganharam muito dinheiro no Oriente Médio. O Trump correu da Síria agora numa vitória estratégica do Putin, que não arredou pé e que não é subserviente. A gente pode detestar o Putin, mas uma coisa nós temos que tirar o chapéu e a touca para o Putin, né?
O Putin não tem medo do Trump. Né? Isso é sensacional. E aí equilibra a força, e é um ponto de equilíbrio na geopolítica internacional. Mas veja, a América Latina tem uma tradição de um certo pacifismo. Tudo é um pouco... O próprio Itamaraty brasileiro, que agora está numa crise profunda com esse novo chanceler Ernesto Araújo, que está assustando inclusive internamente o Itamaraty, está encostando, matéria da Folha de São Paulo de hoje, está encostando quadros do Itamaraty não alinhados com o que ele pensa, terra plana, né? Negação do aquecimento global, etc, etc. Não estão, ele está encostando esses diplomatas e está causando, veja, está causando problemas políticos ali dentro da diplomacia brasileira, que sempre teve a tradição. Não sei se você sabe, a diplomacia brasileira é conhecida no mundo todo como uma diplomacia extremamente cuidadosa e competente e inteligente, né? É uma diplomacia, até em certa medida, quando querem criticar, os argentinos criticam a diplomacia brasileira, porque eles dizem que a diplomacia brasileira é assim, é muito falsa, né? Ela vai lá, diz que vai, não vai e tal, conversa, põe panos quentes e tal. Mas a diplomacia essencialmente é isso. A diplomacia é você realmente não ser belicoso, é você ter uma atitude construtiva na cena global internacional. A diferença da nossa diplomacia nos últimos 15 anos, em que o chanceler Celso Amorim tomou a dianteira desse órgão, é que o Celso Amorim e o Lula deram autoestima profunda para a chancelaria brasileira. E aí, é exatamente por isso que mudou o patamar do Brasil no mundo durante os governos democráticos de Lula e Dilma. Tá? Esse é um ponto. Mas eu não quero digredir muito, eu estou dizendo assim. Tem um artigo também no blog do Luiz Nassif, no jornal GGN. É um artigo, acho que de 2 dias atrás, muito importante, e que diz do interesse americano em se gestar uma guerra aqui na América Latina. Uma guerra na América Latina, economicamente falando, humanitariamente falando, um desastre, evidentemente. Mas quem disse que os Estados Unidos estão preocupados com isso? Não estão preocupados com nada disso. Nunca tiveram em nenhum lugar do mundo. É só marketing, né? Ele vai lá, destrói, mata no Oriente Médio, na Síria, no Iraque, no Afeganistão. E depois ele faz uma propaganda para vender para CNN e tudo mais, né? Aquela coisa bem pré-fabricada mesmo, de dizer que está jogando mantimentos para o povo africano, etc. O que é uma grande fraude. Nós estamos nesse momento dramático da geopolítica internacional e a América Latina sofre porque justamente ela tem uma tradição de ter ficado muito tempo em paz. As pessoas devem pensar assim, né? O alto escalão americano falou, pô, eles estão em paz há muito tempo. A guerra, pelo menos, né? Deve pensar assim. Na prática deve ser assim, tomando aqueles whiskies bourbons dele lá do Texas, deve pensar assim, não, tá há muito tempo em paz. Precisa de uma guerra. Se você ler um pouco a história, né? A história, as teorias da história, né? Feita por homens brancos e velhos, né? As teorias da história. É engraçado que é raro encontrar uma historiadora do século XIX, né? Mas tem. Mas eu sempre me pergunto e sempre fico querendo, sempre quando tem a opção de ler uma mulher ou um homem, eu vou na mulher. Né? Eu confio mais na capacidade intelectual de uma mulher de observar, por exemplo, movimentos históricos. Eu já expliquei isso em alguns momentos, eu posso explicar hoje de novo, mas daqui a pouco. Porque o que eu quero dizer nesse momento para vocês é que a história é feita de guerra. O homem, se você vê a própria Ilíada, né? A própria Odisseia de Homero, que é o primeiro livro escrito pelo Ocidente, que nós temos notícia, é a história de uma guerra. É a história de uma guerra e para você ampliar o seu poder, você precisa de guerra. Você precisa conquistar. É aquela história do conquistador. É esse ímpeto, né? Essa testosterona social que a civilização inoculou em si mesma e continua logrando bastante sucesso mesmo no século XXI e 2018. Então, para se ampliar lucros, né? Ampliar essa demanda por riqueza,
faz uma guerra, né? Uma guerra que resolve isso. Não importa se é guerra comercial, se é uma guerra judicial, chamada de lawfare também, em alguns lugares, e se é uma guerra concreta com bombas, armas e pressões múltiplas de toda sorte. Então, não é trivial. A nossa condição civilizatória é realmente um desafio. É engraçado, é curioso e é admirável que o Lula subverteu toda essa lógica. É uma coisa impressionante, porque com um discurso extremamente pacifista, conciliador, sem fazer uso dessas teorias econômicas de gabinete de ar-condicionado, mas simplesmente sentindo as demandas do povo, que ele conhecia e conhece muito bem, porque viajou o Brasil, e não tem problema com o cheiro do povo. Né? O Lula gosta do cheiro do povo. Então, é diferente, ele conhece. Hoje mesmo eu vi um vídeo do Lula no enterro do Chico Mendes, 30 anos da morte do Chico Mendes hoje. Você vê o Lula falando há 30 anos atrás, é o mesmo Lula de hoje, é o mesmíssimo Lula, com as mesmas bandeiras, a mesma coerência histórica e o mesmo princípio de não baixar a cabeça diante da adversidade. Porque quando o Chico Mendes morreu, foi um baque para todo o movimento dos seringueiros e para o PT de maneira geral, porque o Chico Mendes era ligado ao PT. Veja, hoje morreu foi executado um segurança da Fátima Bezerra, governadora eleita do Rio Grande do Norte, pelo PT. Filiado ao PT, Polícia Militar José Maria Figueiredo, conhecido como Cabo Figueiredo no Rio Grande do Norte, Natal, foi executado com 7 tiros na cabeça. Hoje, nos 30 anos da execução do líder seringueiro o líder seringueiro Chico Mendes, né? Você vê como a história se repete e você vê que quem está do lado da civilização e quem não está do lado da civilização. Pergunta se o Bolsonaro emitiu alguma nota de pesar pela morte desse segurança. Óbvio que não, né? Ele incitou esse tipo de violência e nós vamos ter que lidar com isso pelos próximos meses, pelo menos. Eu digo meses, eu não digo anos, porque eu não sei se o Bolsonaro vai durar um ano. Desculpa, eu não sei se ele vai durar um ano, não da vida biológica dele, mas da vida política dele, né? Nós temos aí uma situação que é tensa dentro do próprio bolsonarismo. O Bolsonaro tem inveja do Mourão. O Bolsonaro tem inveja de tudo que é coisa que rasteja pelo mundo, que anda e rasteja pelo mundo. Ele tem inveja do Lula, ele tem inveja do Mourão. É uma coisa assim infernal, né? Quando o sujeito não tem personalidade, não tem vida própria, ele projeta todas as suas frustrações no seu outro. Então, nesse momento, na falta do Lula para ele sentir inveja assim todo dia, ele tá com inveja do Mourão agora, porque o Mourão protagoniza todo o aspecto observável do governo que ainda não assumiu, mas está por assumir. Ele protagoniza. Porque quando ele fala, é uma fala mais ponderada. Você pode até não concordar com o que o Hamilton Mourão diz, mas é uma fala que você inclusive consegue interpretar, né? A situação do Bolsonaro é tão dramática porque a fala dele você nem interpreta. Carece de sentido, realmente, as declarações erráticas aí, e covardes, escrotas, não tem nem escárnio, porque para ter escárnio precisa ter um pouquinho de inteligência. São declarações assim soltas, né, que ele dá, ele e os filhos dele, né, Então, sabe, realmente o que sobra para ele é a inveja, o despeito, e ele tá, e essa situação com o Mourão não vai acabar bem.
pelo seguinte, rapidamente, né? Que eu não aguento, não resisto à digressão. Vou aumentar o som aqui, porque senão o Conde não para de digredir nesse mundo de Deus. Vamos lá, mais um pouquinho do Epidemic Sound. Vamos lá. Vamos. Cadê meu coraçãozinho? Cadê o meu coraçãozinho? Eu quero! Vamos lá. De boa. Vamos fazer a nossa reflexão aqui, que agora a gente vai entrar, então. Vamos entrar no grande eixo, então, né? Brasil se recolonizando a si mesmo. Que raios é isso, Conde? Então, na impossibilidade, talvez na frustração de não ter visto os europeus tirarem mais ainda da nossa riqueza. Você vê que uma coisa interessante é o seguinte: o Brasil, ele foi depenado pelos europeus, né? Não foram só portugueses não, foram franceses, foram holandeses, foi um monte de gente, né? Ingleses até, né? Todo mundo roubou um quinhãozaço aqui no Brasil. Olha quanto coraçãozinho, que beleza! Que beleza! A questão que perturba a cachola de todos esses historiadores também é que mesmo com essa depredação, né, com essa violência, o que foi tirado de ouro de Minas Gerais, de riqueza, o que mataram de índio, de negro, que trouxeram para cá, de gente que foi perseguida, é uma situação que Bandeirante matou de índio pelos interiores do Brasil aí, né? Enfim, o que a coroa portuguesa levou para si das riquezas do Brasil de prata, ouro, cobre, tudo que você imaginar. Com tudo isso, o Brasil permaneceu riquíssimo, permaneceu uma nação riquíssima, atipicamente riquíssima, né? Porque as riquezas naturais do Brasil eram colossais. Era a bacia amazônica, a floresta amazônica, lugar de muito difícil acesso para os portugueses irem lá e depredar tudo de uma vez no século XVIII, por exemplo. Outros eixos de bacias hidrográficas espalhadas pelo Brasil, o país que tem mais água doce no mundo. As imensas jazidas de água doce subterrâneas que são, como é que é o nome? É o Alter do Chão, e no sul, como é que é o nome daquilo? Alguém me ajuda a lembrar que me deu branco agora. Aquela grande bacia subterrânea de água doce, que era considerada a maior... como é que é a maior jazida de água doce do mundo? E aí o Alter do Chão, lá no Pará, superou o tamanho dessa jazida. Bom, eu já vou chegar no Nióbio. Tem gente falando aqui, Nióbio, Guarani. Isso! Como é que é o nome? Guarani? Aquífero, Conde! Não esquece mais isso, né? Aquífero Guarani e Aquífero Alter do Chão, né? As duas maiores, as mais exuberantes reservas de água doce do mundo estão aqui, e tem gente querendo privatizar já isso. Então, riqueza hidroelétrica. O Brasil, dos países também que acabaram sendo da energia mais limpa do mundo, porque tem muitas hidrelétricas, tem além de ter a tecnologia, além de ter a engenharia, né, para produzir energia através da força do rio, o Brasil, enfim... Você vê que são várias frentes de riqueza nacional. E o petróleo, para acabar, né, para acabar de vez, vai ser o país mais rico do mundo, cara. Que coisa impressionante, né? Ainda descobre o pré-sal, né, dentro de uma política de realmente que estimule, né, a tecnologia, a pesquisa, e só assim que descobriram o pré-sal. Não é porque, se fosse no governo Fernando Henrique, não ia descobrir pré-sal. O Fernando Henrique podia ficar 100 anos no governo que não ia descobrir pré-sal nunca, porque não tinha política soberana de pesquisa
para prospectar jazidas de petróleo no fundo do mar. E até porque todo mundo disse, não sei se vocês se lembram, quando descobriram o pré-sal, tá muito no fundo, 10 mil metros, né? 5 mil metros de lâmina d'água, não, 10 mil metros de lâmina d'água não vai dar para tirar o petróleo de lá, tá? Não vai, isso aí não vai dar certo. Você lembra disso? Lembra ou não lembra? Todo mundo enchendo o saco dizendo que não era viável economicamente. Hoje o pré-sal é o que dá mais petróleo pro Brasil. Fala sério. Fantástico, né? Fantástico isso, né? Para você ver a diferença do que é soberania inclusive intelectual, e do que é subserviência. Fernando Henrique Cardoso, Lula. Salieri, Moser. É muito diferente uma coisa da outra. Bom, mas para nós avançarmos mais um pouquinho na reflexão, eu quero salientar que é uma espécie de recolonização. O Brasil tentando se recolonizar. Parece que não terminaram. Parece que os europeus não terminaram a depredação e agora a nossa elite está fazendo esse serviço. Né? É uma coisa chocante. Porque todos os movimentos, né, desse segmento político que é Temer-Bolsonaro, que é a mesma coisa. Temer-bolsonarismo. Acho que a gente precisa até inclusive usar esse conceito, essa palavra, que Temer e Bolsonaro são a mesma coisa, né? Até porque os dois rejeitam a esquerda, o PT, etc. E aí eles acabam se enquadrando e se realocando, organizando historicamente no mesmo campo político-social. Nem se dá para falar social, é um campo artificial, né? O campo do bolsonarismo é um campo de proveta, é um campo artificialmente criado por uma imprensa bastante problemática, como a brasileira, para ser educado, e todo o ódio insuflado na classe média, que o Gessé Souza diz, a questão do ódio aos seus, né? Para o Gessé Souza, isso é interessante, né? Para a classe média se entender, se identificar, ela precisa humilhar a classe trabalhadora, né? O garçom, o frentista do posto de gasolina, o contínuo do banco, o vendedor ambulante, o cobrador de ônibus, a comissária de bordo de voos, né? A classe média tomada pela elite, ela só se identifica, não é nem como classe média, ela só se identifica como sujeito da história, o que é muito grave, se ela humilhar o seu semelhante, que é a nossa herança escravocrata que o Gessé Souza diz. Eu não concordo com tudo que o Gessé Souza diz. Ele diz coisas muito interessantes, mas aí eu coloco em prática também um pouco do espírito crítico no qual eu fui embebido muito jovenzinho, também na formação depois acadêmica, que é: você não precisa aceitar tudo que um intelectual, um pensador diz. Tem que ter muita atenção e usar as suas ferramentas, as ferramentas que você tem, para poder depurar o que te interessa daquele discurso e o que não te interessa. Eu acho que quando o Gessé Souza critica a esquerda, eu acho que é um pouco demais, né? É aquela história que eu sempre digo assim: falar depois é fácil, e eu acho que erra, né? Na verdade, ele erra quando ele coloca a esquerda no mesmo saco da direita. Não concordo com o Gessé Souza nessa reflexão. Mas a imprensa adora, né? A imprensa, quando algum intelectual desce a lenha na esquerda, pode botar o cara na capa, né? O cara na capa, ele fica todo. Mas o que me interessa nessa reflexão do Gessé Souza é justamente esse momento que o Brasil atravessa, quase que como uma ferida que se inflamou. O Brasil é uma espécie de ferida inflamada. Ela ficou durante muito tempo incubada, uma ferida ficou ali, né? A democracia meia boca, estava ali dando um jeitinho nela, a gente estava indo até bem, né? Mas aí ela virou purulenta de novo e agora ela está escancarada, né? Uma ferida muito grande, e é por isso que eu acho que tem esse viés da recolonização. Veja, aonde que eu encontro a prova material, discursiva, desta ideia do Brasil estar se recolonizando a si mesmo deliberadamente? Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando aqui? Valeu. Sérgio Caldas, Ana Cecília Austrégés Leireda mais uma vez. Saudações, né? Deixa eu recobrar aqui o meu raciocínio, que é o seguinte: isso é técnico, tá?
Por exemplo, está aparecendo muito, nesse momento, questões de ordem da riqueza mineral brasileira. Lítio, em Minas Gerais, tem uma matéria na Folha de São Paulo nesse momento falando sobre isso. Nióbio, também em Minas Gerais. Afinal de contas, Minas Gerais são Minas Gerais, né? E veja, só esses dois elementos, e o petróleo, evidentemente, mas lítio e nióbio. O que mais me chama a atenção é como o jornalismo trata esses temas. O jornalismo trata esses temas como um jornalismo absolutamente colonizado. Como se fosse um jornalismo do século XVI, medieval. Porque ele fala do nióbio, ele fala do lítio, fala que é importante, fala que o mundo precisa, fala que o Brasil tem, e o que tem é para se mostrar, né? É aquela história, né? O que tem é aquele discurso machista, né? Aquele discurso machista. O que tem é para se mostrar, né? Falando da mulher, né? O que tem é para se mostrar. Então, Brasil, o que tem é para se vender, né? Chama aquele publicitário baiano lá, vendido também, que foi do PSDB, como é que é o nome dele? Nizam Guanais, né? O Nizam Guanais dizia assim: tem que vender o Brasil. Essa era a frase dele, né? No período do governo Lula, quando ele foi marqueteiro do Serra, ou algum desses bunda rachadas aí do PSDB, né? Tem que vender o Brasil. Aí ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo: tem que vender o Brasil. Nizam Guanais, grande, né? Baluarte do nosso pensamento sociológico antropológico. Veja, quando a imprensa fala do nióbio e do lítio, ela não fala de onde, do que essa riqueza poderia se transformar socialmente para o Brasil. É uma visão absolutamente capitalista selvagem. E aí eu vou dizer para vocês aonde que mora o perigo disso aí. Qual que era a diferença, por exemplo, quando nós tínhamos um governo legitimamente democrático, que se importava com a soberania de si e soberania do seu povo. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, comprovou as jazidas, inicialmente eram 10 bilhões de barris, não sei se vocês se lembram disso, eu lembro muito bem. Chamaram uma coletiva, a Dilma era ministra da Minas e Energia. Olha o que a Dilma aprontou. A descoberta do pré-sal deve muito a Dilma Rousseff. Deve muito a Dilma Rousseff, que tinha uma visão estratégica. A Dilma, assim, você pode até dizer que na presidência pode ter tido algum problema e tudo mais. Não, o problema da Dilma foi que ela não era corrupta, né? Esse é o problema da Dilma Rousseff, né? Por isso que ficou difícil para ela, e porque ela era mulher também, né? Vamos como é uma sociedade misógina machista, tudo isso dificulta muito, ainda mais pelo fato dela ser uma pessoa honesta. Muito difícil. Quando eu digo que a Dilma era honesta e isso foi difícil para ela, eu não estou dizendo que o Lula foi desonesto. São coisas diferentes. Não simplifiquem o meu raciocínio. São coisas diferentes, tá? O Lula é um alienígena. É uma outra história que a gente volta a falar sobre isso. Mas, naquele momento, ela foi chamada, o Lula foi participar de uma reunião e foram dar uma coletiva para falar sobre a descoberta de enorme impacto econômico. O dia que foi divulgado o pré-sal, você teve aí você teve um movimento muito forte no mundo todo de olho no Brasil, que estava acontecendo aqui. Evidentemente uma notícia dessa monta demora um tempo para ser processada devidamente, até todo mundo entender do que realmente se trata, mas foi de muito impacto. E a preocupação maior, eles seguraram, Lula e Dilma seguraram a notícia do pré-sal durante aí, acho que umas 2 semanas pelo menos, eu não me lembro direito, mas eles seguraram essa divulgação porque eles precisavam imediatamente pensar numa política para não transformar essa riqueza numa mera exploração colonial capitalista selvagem. Veja a preocupação, né? Então, eles divulgaram a notícia junto com a concepção do que fazer com aquela riqueza que tinha sido acabada de ser descoberta.
Olha a diferença. É diferença. Soberania, governo que governa para o povo, é inegável isso. Quer dizer, o grande X da questão no Brasil para os próximos anos e para sempre, quer dizer, sempre vai ser assim. Quem governa para o povo? Quem governa para o povo? Tem que fazer essa pergunta. Porque tem gente que governa para o povo e tem gente que governa só por meia dúzia de coleguinha. Né? Então, quem governa para o povo, mais cedo ou mais tarde, acaba voltando para o seu lugar de direito, que é administrando a coisa pública. Isso é irresistível, a não ser que você tenha ditadura, você tenha golpe, né? Que você tenha esse processo aqui brasileiro que é conhecido de todos nós. Então, veja a diferença, quer dizer, quando o Lula e Dilma, quando governos democráticos falavam sobre a descoberta do pré-sal, eles já davam a descoberta junto com, não, esse dinheiro aqui a gente vai fazer um regime de partilha para ser possível que nós que haja investimento em saúde e em educação, esse dinheiro vai ser carimbado, os royalties vão todos para a educação e para a saúde, e esse regime vai fazer com que a gente tenha um ciclo virtuoso, que quanto mais petróleo se descobrir, quanto mais jazidas se prospectar do subsolo marítimo, mais investimento e mais dinheiro em educação e saúde você vai ter. Veja, isso é altamente subversivo para o sistema. O sistema não gosta de protocolos tão virtuosos economicamente assim para o povo soberano. Não gosta, porque daí fica mais difícil dele conseguir abocanhar o seu quinhão. Mesma coisa está acontecendo hoje com o ramo da educação, com o ramo da saúde, né? Você vai sufocando o SUS. SUS, que também era... Folha de São Paulo disse isso há menos de 4 meses atrás. O melhor sistema de saúde do mundo. Vocês sabem disso, né? O SUS brasileiro acho que é o único sistema de saúde do mundo que tem cobertura para todos os transplantes de órgãos. Ninguém paga transplante de órgão no país, nem o cara mais rico do Brasil, nem o Lemon, nem o João Paulo Lemon, se tiver que transplantar um rim, ele não vai pagar. E se um pobre lá do sertão do semiárido do nordestino também tiver que transplantar o rim, ele também não vai pagar. A gente adora criticar o SUS, né? A elite brasileira adora criticar o SUS, mas o SUS realmente conquistou o Obama pagava um pau pro SUS, falou, caraca, eu tenho que fazer isso aqui. Ele quis fazer lá, o sistema americano. Conseguiu e depois veio Trump. E aí também destruiu tudo que tinha sido feito. Eu não sei em que pé que está o sistema americano de saúde. Mas veja que, exceto o cubano, evidentemente, o sistema único brasileiro, dos países que, digamos assim, são alinhados a um certo ocidentalismo, né, ao capitalismo, minimamente democracia, né, diferente de Cuba nesse sentido. Mas Cuba também é cobertura total e Cuba ninguém dorme na rua, ninguém morre de doença em Cuba, praticamente, né, de tão pujante, competente que é a medicina daqueles caras. Veja, isso também está sendo destruído. A crise econômica levou mais de 1 milhão de famílias a saírem dos planos de saúde, sobrecarregando o SUS, e agora o governo contingenciando o dinheiro do SUS, o governo Temer, e o governo Bolsonaro vai chegar na mesma tocada. Vocês acham que não? Então, veja, a live já está se encaminhando para o momento final. Eu não quero me perder exatamente do sentido que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que é basicamente o seguinte... primeiro, notar a diferença de linguagem que a gente nem percebe, é tudo tão naturalizado, quer dizer, a Folha de São Paulo está falando do nióbio, está falando do lítio, mas não está dando a menor bola para onde vai o dinheiro. A agenda ultraliberal da desregulamentação total que originou a crise de 2008, nos Estados Unidos, né? A crise do subprime é justamente essa volúpia da desregulamentação. Então, o Brasil está usando a receita do Macri na Argentina, que já deu errado também, só que é um Macri fundamentalista, é muito pior, né? Muito pior. E eu acho que o Macri não teve que fraudar a eleição para ser eleito também. Acho que ele ganhou realmente no voto. De qualquer maneira, a situação é difícil.
a situação, e eu acho que subscrito tudo isso, então vamos para o momento final, que daí eu quero falar de uma coisa que é muito mais cascuda do que tudo isso, que é a questão da linguagem e da cena digital, tá? Cadê meu coraçãozinho? Água! Eu tenho notado uma coisa, gente, que me perturba bastante, e vou falar aqui um clichêzão, que é o seguinte: todo momento, como é que é? Toda revolução cultural, tecnológica, enfim, civilizatória, ela é precedida por uma crise muito grave social, né? Isso a história também nos ensina. Antes de ter, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial inglesa, enfim, a própria Revolução Russa, sem tomar partido da questão esquerda-direita, apenas analisando estruturalmente, quer dizer, essas revoluções, elas foram precedidas por crises graves sociais muito grandes que desencadearam, evidentemente, aí numa virada de mesa social, global, espontânea, global no sentido de, não global, mas global do planeta, mas global de estrutural. Estrutural é a palavra melhor. E aí, o que eu quero dizer nesse sentido? Roberto Dantas perguntando da balinha. Eu não tô com balinha hoje. Sabe o que eu coloquei hoje na minha humilde boca? Porque eu tô com um aparelho no dente. Tá vendo o aparelho do dente aqui? E me machucou bastante essa semana. E eu acho que até nasceu uma afta aqui, enfim, uma afta. Tô com uma afta na boca, não tô com uma bala na boca, tô com uma bem aqui. E aí eu tive que colocar aquela cerinha aqui, então parece que eu tô que nem um boxeador, sabe? Com aquela coisa assim na boca. O aparelho não usem, né? É uma coisa horrível isso aqui, não aguento mais esse aparelho. Vou tirar, o dia que eu tirar, vou celebrar com todos vocês aqui, dar aquele sorrisão pra vocês. Bom, pra entender o momento que a gente tá vivendo, é um momento que, às vezes, eu me pergunto assim: caraca, mas o que está acontecendo com a linguagem? Ninguém está entendendo mais nada. Fala sério, o que aconteceu com a língua humana? Né? A língua, eu sou linguista, pô, a língua é uma coisa tão fofa, sujeito, verbo, objeto, sabe? É tão bonitinho. A gramática, né? Os próprios protocolos de construção de frase, de enunciado, é tudo tão interessante, a literatura, a poesia, né? Letra de música. E aí eu fiquei pensando, mas como que você pode entrar numa espiral de incompreensão assim tão generalizada? Nós estamos, não só no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas não estão entendendo muito bem mais o debate público. E aí tá em polvorosa. Eu quero que venha um intelectual aqui me dizer aonde que tá tendo um debate público no mundo decente. Tá tendo na Europa? Me mostra. Porque a impressão que eu tenho é que tá todo mundo assim desvairado. As pessoas falam, ninguém escuta, cada um diz o que quer, tá uma coisa assim sem pé nem cabeça no mundo todo. Veja, diferente dos anos 90 em que você tinha algumas agendas sendo respeitadas no cenário do debate internacional. Agora você não tem nem mais isso, você não tem mais esse fio condutor temático. Então, isso é um sintoma de um estilhaçamento do nosso protocolo de produção de sentido político e de sentido social. Né? É uma questão diretamente ligada à linguagem, à produção e à própria língua humana. A própria língua humana, essa língua que a gente fala na padaria, que a gente fala no dia a dia, dentro de casa e tudo mais. Você está tendo impacto em tudo disso, até porque você tem a cena digital, que ela é muito insinuante, ela domina completamente. O WhatsApp, o celular, fica na tua mão o dia inteiro, ele toca, no primeiro segundo que alguém te mandar uma mensagem, ele vibra e você já vê naquela hora. Então, veja, ele é uma extensão do teu cérebro. Eu não estou dizendo isso metaforicamente, eu estou dizendo isso concretamente.
O smartphone, com os seus WhatsApps e grupos e tudo mais, ele virou uma extensão do seu pensamento, do seu cérebro. E isso é muito... não é que é grave, é um divisor de águas. É uma questão estrutural que nós temos que pensar do ponto de vista para não sermos, mais uma vez, arrastados pela história o tempo todo, sem a mínima capacidade de reagir a um tipo de movimento espontâneo. Então, eu tenho percebido isso, evidentemente, é uma percepção que demanda muita análise, demanda, basicamente não é nem uma equipe de pesquisa, mas uma população de pesquisadores para a gente poder realmente investigar o que está acontecendo com a linguagem humana, que ela tá passando por mudanças, inclusive mudanças que são de ordem sintática, são mudanças de ordem gramatical estrutural. Por exemplo, as crianças hoje, o meu filho, qualquer criança aí de 6 anos e tal, ela já aprende a falar uma língua estrangeira sem nunca ter tido aula na vida. Só de ver vídeos no YouTube, joguinhos, games, etc. Você entendeu? É uma coisa sem precedente na nossa história. Então a gente está passando por isso e eu entendo que talvez toda a nossa... A linguagem, a língua humana, ela é muito política. Tanto que nós temos línguas soberanas, línguas que representam um país, digamos, uma fronteira, né? E ela tem essa questão política, evidentemente. Os seus sentidos também são muito políticos e institucionais. O Althusser já tinha cunhado isso, que ainda fica até hoje muito forte, que os sentidos eles provêm da escola, da religião, da polícia, né? O Foucault trabalhou um pouco com isso depois também, vem do direito, são os aparelhos ideológicos do Estado, né? É um pouco defasado esse conceito em Althusser, mas ele já foi devidamente atualizado pela análise do discurso francesa e a gente tem uma visão assim da origem do sentido. Realmente, o que nós estamos assistindo hoje no Brasil? As igrejas evangélicas, o eixo religioso de produção de sentido dominou completamente e dominou formalmente a nossa discussão política, o que é perigoso. O que é perigoso porque joga a gente numa zona de obscuridade fundamentalista, que é o que está acontecendo agora. Então, mas o que eu quero... a mensagem final dessa live para vocês é positiva. Por quê? Porque esse caos precede uma nova reorganização de todo o tecido social da linguagem digital e da linguagem social. Então eu estou prevendo que nós vamos ter realmente isso, porque é irresistível. As redes sociais, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos tendo uma interação muito profunda com todos os falantes de uma mesma língua. Isso é revolucionário e isso vai nos levar para um outro patamar que eu não sei se é melhor ou pior. Eu simplesmente estou rastreando que nós vamos para um outro patamar do uso do mundo simbólico das linguagens humanas. Nós vamos ter uma outra relação com a linguagem humana, que vai estar nesse tecido digital sendo ali reorganizado o tempo todo. Historicamente é rápido isso, né? Nós passamos por várias revoluções linguísticas depois da saída dos europeus e vindo para as Américas. Você teve interações de muitas línguas, línguas indígenas, línguas africanas, todas elas entraram em contato, eram gramáticas diferentes, fonologia, fonética, você tinha uma plurivocalidade formal das línguas, entraram em contato e você teve novidades, você teve pidgins, você teve crioulos, línguas híbridas, né? O portunhol, por exemplo, é uma espécie de língua híbrida, que depois são organizadas pelas crianças. É uma coisa sensacional o estudo das línguas e como nasce uma língua. Então, nós estamos, eu acho que num momento importante, que essa crise toda de sentido político que permite emergir aberrações, né? Aberrações como Bolsonaro, como Donald Trump, mas o Bolsonaro ele lidera a lista de aberração internacional. Acho que ela precede um momento novo. E nesse momento novo, quem vai ter digamos
capacidade de formular é quem não tiver preconceito, quem não tiver medo do novo e quem souber também reformular questões que foram bem sucedidas no passado, mas que devido à sua forma, devido aos preconceitos, elas não ecoam mais no presente. Por exemplo, notadamente, a política, a concepção de Estado do PT. Eu acho que o próprio PT tem que passar agora por uma reformulação para dizer a mesma coisa que sempre disse de uma maneira diferente. Nós estamos com o Lula fora do circuito, porque o Lula é uma competência à parte na cena do debate político, e nós temos que aproveitar